hoje nós vamos abordar os temas de toxoplasmose, citomegalovírus e rubéola na gestação. Meu nome é Isadora, sou médica ginecologista e obstetra, atualmente trabalhando no Hospital da Ceilândia. Sobre a toxoplasmose, né? Trata-se de uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. Ela tem um elevado risco de acometimento fetal, podendo cursar com crescimento intrauterino restrito, morte fetal, prematuridade, além de manifestações clínicas e sequelas, como microftalmia, lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, pneumonite, hepatoesplenomegalia, erupção cutânea e retardo mental. Sobre o diagnóstico da toxoplasmose, ele é um pouco difícil, o diagnóstico clínico, porque a maioria são casos assintomáticos ou com sintomas inespecíficos, né? E a importância desse diagnóstico é para prevenir a toxoplasmose congênita e suas sequelas, além de identificar as gestantes suscetíveis para fazer um segmento posterior dessas gestantes, prevenir a infecção aguda através das medidas de prevenção primária, que nós vamos falar mais à frente, e detecção precoce para prevenir essa transmissão fetal, além de fazer um tratamento caso haja uma contaminação já intraútero, né? A triagem, ela se dá por meio da detecção de anticorpos da classe IgG e IgM na primeira consulta de pré-natal. Então, na presença de anticorpos IgG positivos e IgM negativos, nós consideramos a gestante como imune, né? O risco para o feto, ele ocorre quando a mãe adquire a infecção durante a gestação. Mas a gente tem que lembrar que existem gestantes imunossuprimidas que, mesmo que tenham infecção prévia a essa gestação, elas podem transmitir, elas às vezes podem se reinfectar e transmitir para o feto. Então, todas as gestantes, elas devem ser instruídas sobre os cuidados da prevenção primária, mesmo aquelas que são consideradas imunes. Aí, quais são essas formas de prevenção primária, né, que devemos orientar durante o pré-natal? Lavar as mãos ao manipular os alimentos, lavar bem frutas, legumes, verduras antes de se alimentar, não ingerir carnes cruas, mal cozidas ou mal passadas, incluindo embutidos como salame, copa, etc. Evitar o contato com solo e terra de jardim, se indispensável, usar luvas e lavar bem as mãos após. Evitar contato com fezes de gato no lixo ou no solo. Após manusear a carne crua, lavar bem as mãos, assim como também toda a superfície que entrou em contato com o alimento e todos os utensílios utilizados. Não consumir leite e seus derivados de forma crua, não pasteurizada, seja de vaca ou de cabra. Propor que outra pessoa limpe a caixa de areia dos gatos e, caso não seja possível, limpá-la e trocá-la diariamente utilizando luvas e pá. Alimentar os gatos com carne cozida ou ração, não deixando que eles ingiram caça, e lavar bem as mãos após contato com os animais. Então, dando continuidade ao diagnóstico, né? Quando a gente faz a primeira sorologia para toxoplasmose, no primeiro trimestre, aquela gestante que iniciou o pré-natal ainda no primeiro trimestre, apresentando o IgG positivo e IgM negativo, a gestante é imune, não há necessidade de novas sorologias. Quando ela apresenta a IgG negativa e a IgM negativa, ela tem um estado de suscetibilidade, reforçar as medidas de prevenção primária e repetir a sorologia de 3 em 3 meses e no parto. Numa situação de IgG positiva e IgM positiva, tem a possibilidade de infecção durante a gestação. Neste caso, a gente faz o teste de avidez do IgG na mesma amostra. Se não for possível na mesma amostra, solicitar que a gestante vá ao laboratório o mais breve possível para uma nova coleta, né? Apresentando a avidez forte, né? Foi uma infecção adquirida antes da gestação, não há necessidade de mais testes. Uma avidez fraca tem a possibilidade de infecção adquirida na gestação. Então, a gente inicia a espiramicina imediatamente. E também fazemos uma ecografia fetal mensal. As ecografias apresentando-se normais, vamos manter a espiramicina até o parto. Se ela tiver alguma alteração no feto, a gente modifica para esquema
tríplice, principalmente após as 18 semanas. Mantendo ali a primeira sorologia no primeiro trimestre, né? Num caso de IgG negativo e IgM positivo, trata-se de uma infecção muito recente ou IgM falso positivo. A gente inicia a espiramicina imediatamente, repete a sorologia em 3 semanas, se o IgG positivou, confirmou a infecção. O IgG continuou negativo, a gente suspende a espiramicina, reforça medidas de prevenção primária, repete sorologia de 3 em 3 meses e no parto. Quando há caso de confirmação de infecção, a gente mantém aquele acompanhamento da ecografia fetal mensal. Normal, mantém a espiramicina, alterou a ecografia, muda para o esquema tríplice. Quando a gestante inicia o pré-natal após o primeiro trimestre, a primeira sorologia é feita após o primeiro trimestre, mesma coisa, IgG positivo e IgM negativo, a gestante imune não precisa novas sorologias. As duas imunoglobulinas negativas, a gestante suscetível, reforçar medidas de prevenção primária, repetir sorologia de 3 em 3 meses e ir no parto. No caso de IgG positivo e IgM positivo, você tem a possibilidade de infecção durante a gestação. Você pode fazer o teste de avidez do IgG na mesma amostra, mas provavelmente ela foi contaminada nessa gestação, né? Então, a idade gestacional menor que 30 semanas já inicia a espiramicina. Maior que 30 semanas já inicia imediatamente o esquema tríplice, porque maior de 30 semanas o risco de infecção, transmissão para o feto é bem maior. E mantém a ecografia fetal mensal, normal, mantém a espiramicina, alterada, mudar para esquema tríplice, após as 18 semanas. Então, no caso de IgG negativo e IgM positivo, infecção muito recente ou IgM falso positivo, iniciar espiramicina imediatamente, repetir sorologia em 3 semanas, IgG positivou, confirmou a infecção, a IgG continua negativa, suspende a espiramicina, reforça as medidas de prevenção primária e repete a sorologia de 3 em 3 meses e no parto. E também faz o acompanhamento ecográfico mensal. Normal, mantém a espiramicina até o parto. Alterada, muda para o esquema tríplice, após as 18 semanas. Nas amostras subsequentes, né, na gestante que inicialmente vinha suscetível com IgG negativo e IgM negativo, positivando o IgG apenas, né? A gente considera houve um falso negativo da IgG na amostra anterior, ou ela tinha uma provável imunidade remota. Qual é a exceção? A primeira sorologia bem no início da gestação e exame subsequente no final, ou no parto com IgG muito alta, tem a possibilidade de infecção durante a gestação com um IgM muito fugaz. Ou houve um IgM falso negativo. Se possibilidade de infecção adquirida na gestação, iniciar esquema tríplice. O IgG negativo e o IgM negativo, mantendo assim, não virou o IgG, a suscetibilidade, manter as medidas de prevenção primária e repetir de 3 em 3 meses e no parto. Positivou as duas, né? O IgG e o IgM. É a certeza da infecção na gestação. Se ela tem menos de 30 semanas, inicia a espiramicina, mais de 30 semanas, iniciar o esquema tríplice. E fazer uma ecografia fetal mensal. Normal, manter a espiramicina até o parto, alterada, mudar para esquema tríplice, após 18 semanas. O IgG negativo, o IgM positivo, trata-se de uma infecção muito recente ou IgM falso positivo. Iniciar a espiramicina imediatamente, repetir sorologia em 3 semanas, o IgG positivou, confirma a infecção, se a idade gestacional for maior que 30, inicia esquema tríplice. O IgG continua negativo, a gente suspende a espiramicina, reforça a prevenção primária e repete de 3 em 3 meses e no parto. E fazer, no caso do IgG positivado, manter a ecografia fetal mensal, se der normal, manter a espiramicina até o parto. Se der alterada, mudar para o esquema tríplice. Sobre o tratamento, né? Confirmada a infecção aguda antes da 30ª semana,
Deve-se manter a espiramicina na dose de 1 grama, de 8 em 8 horas, via oral, continuamente até o final da gravidez. Se a infecção se der após a 30ª semana, recomenda-se instituir o tratamento tríplice materno, com a pirimetamina de 25 mg de 12 em 12 horas, a sulfadiazina de 1.500 mg de 12 em 12 horas e o ácido folínico de 10 mg dia, imprescindível para prevenir a aplasia medular, que é causada pela pirimetamina. A espiramicina, ela não atravessa a barreira placentária. O efeito dela é impedir ou retardar a passagem do Toxoplasma gondii para o feto, diminuindo ou evitando o acometimento do mesmo. Portanto, não está indicada quando há certeza ou mesmo probabilidade muito grande de infecção fetal, como quando a gestante adquire a infecção após a 30ª semana. Nesses casos, está indicado o tratamento tríplice, que atua sobre o feto. Já que o tratamento tríplice, ele atravessa a barreira placentária, então ele vai tratar também o feto, né? Nos casos do tratamento tríplice, é recomendado o hemograma quinzenal, tem que ser para controle do número de glóbulos vermelhos, plaquetas, leucócitos, e na presença de alterações, as drogas devem ser suspensas e prescrita a espiramicina. O tratamento é contraindicado com o tratamento tríplice, é contraindicado durante o primeiro trimestre da gestação, devendo ser iniciado somente a partir da 16ª, 18ª semana. No primeiro trimestre, sempre utilizar a espiramicina. E nos casos com o resultado da pesquisa do toxoplasma no líquido amniótico negativo, também pode manter a espiramicina até o final da gestação. Aquilo que a gente falou sobre o teste de avidez, né? Nos exames realizados após 16 semanas, não tem necessidade do teste de avidez, pois mesmo a avidez alta não vai descartar a infecção adquirida durante a gestação, embora possa ser útil para ajudar a determinar a época em que ocorreu. É importante lembrar que em algumas pessoas a avidez dos anticorpos de IgG permanece baixa por mais tempo, não sendo a avidez baixa uma certeza de infecção recente. É necessário notificar a vigilância epidemiológica os casos de toxoplasmose aguda na gestação, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Para o diagnóstico de infecção fetal, né, na presença de infecção aguda materna, deverá ser investigada a possibilidade de infecção fetal, através da pesquisa do toxoplasma no líquido amniótico. O melhor exame isolado é a reação em cadeia da polimerase, o PCR do líquido amniótico, que pode ser feita a partir da 18ª semana. A PCR comum pode ter muitos falsos positivos e falsos negativos, então a gente indica atualmente apenas a PCR em tempo real. Se na região houver possibilidade desse exame, a indicação é realizar a amniocentese 4 semanas após a infecção materna e não antes de 18 semanas de gestação. Na toxoplasmose adquirida após a 30ª semana da gestação, o risco de infecção fetal é alto o suficiente para dispensar procedimentos de diagnóstico fetal e indicar o início imediato do tratamento em esquema tríplice. Então, após 30 semanas, já nem se indica mais a amniocentese. A gente inicia imediatamente o esquema tríplice. Então, essa foi a parte da toxoplasmose. Vamos iniciar agora a parte da rubéola. A rubéola, ela apresenta elevada toxicidade para tecidos embrionários, notadamente no início da embriogênese, causando a viremia materna, que pode acarretar aborto, natimortalidade e infecção da placenta. Ela pode ocasionar também infecção embrionária persistente, que pode causar a síndrome da rubéola congênita, que é um quadro de glaucoma, catarata congênita, cardiopatia, surdez central ou coclear, cegueira, microoftalmia e retardo mental. Ela também pode ocorrer acometimento isolado dos órgãos, não configurando a síndrome completa. E também pode ocorrer a síndrome de rubéola congênita ampliada, que entre outras alterações vai ter miocardite, hepatite, púrpura, alterações ósseas, retardo de crescimento intrauterino e óbito. O acometimento fetal, de acordo com o mês de infecção materna, ele é maior quanto mais estiver no começo a gestação. Você vê que no primeiro mês de gestação,
O percentual de acometimento fetal grave é de 10 a 90%. E esse percentual vai diminuindo gradativamente, chegando até o 5º mês, menos de 1% o acometimento fetal. O diagnóstico clínico da rubéola, né, na gestante, ele pode ser feito pelo exantema maculopapular, que surge 2 a 3 semanas após o contágio, e ele dura até 5 dias. Nesse período, a gestante pode ter febrícula e adenomegalia, principalmente na região cervical. A artralgia está presente em 30 a 40% dos casos. O período de pródromos é marcado pela presença de mal-estar, febrícula, cefaleia e ardor na conjuntiva, e ela ocorre mais em adultos. Deve-se lembrar que, 1 semana antes da fase de exantema, o vírus já está sendo eliminado na orofaringe. O diagnóstico laboratorial, a dosagem da IgM antivírus da rubéola, aferida pelo método ELISA, confirma o diagnóstico de fase aguda. Caso a coleta de sangue tenha ocorrido até 4 dias após o início do exantema, com o resultado laboratorial não reagente para o anticorpo IgM, a gente precisaria de uma segunda coleta entre 20 e 30 dias após a data da primeira coleta, porque a IgM ela só passa a ser detectável em torno da 2ª semana após o exantema. Na segunda coleta de sangue, os títulos de IgG servirão para encerrar adequadamente o caso. Para a confirmação do caso de rubéola, os títulos de IgG deverão ser avaliados e apenas quando ocorrer essa soroconversão em amostras pareadas é que a rubéola será confirmada. Outra forma de confirmar é pela presença da cultura positiva para o vírus, em secreção nasal, oral, urina, sangue ou líquor. No caso da rubéola, caso existam dúvidas em relação à imunidade da rubéola na gestante e a mesma não apresente caderneta de vacinação confirmando o recebimento da vacina, tríplice viral ou dupla viral, ou exames sorológicos anteriores com a informação da presença de IgG para a rubéola, solicitar nova dosagem de IgG, avaliando o resultado como segue. A gestante IgG positivo, ela já teve contato com o vírus. Nessa situação, o risco de transmissão vertical é mínimo. E na gestante IgG negativos, ela é considerada uma gestante suscetível, deverá ser vacinada contra a rubéola logo após o parto, preferencialmente ainda na maternidade. Inquestionavelmente, a principal arma que há contra a síndrome da rubéola congênita é a vacinação de crianças e mulheres não grávidas em idade fértil. E a orientação pós-vacinação de mulheres em idade fértil é de evitar engravidar por 28 dias após a vacinação. Sobre o citomegalovírus, né? Ele pertence à família dos herpes vírus. As fontes humanas de disseminação do vírus são secreções respiratórias, sangue, urina, secreção do colo uterino, esperma e leite materno. A infecção pode ser adquirida por meio de contato próximo com pessoas que estejam excretando o vírus, principalmente crianças, por meio de contato sexual, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. Inicialmente, ocorre a infecção primária, após a excreção viral, que pode perdurar por semanas até anos. Esta infecção torna-se latente, e em determinados períodos da vida ela pode recorrer, seja por reativar a infecção latente, ou por você se reinfectar com cepas virais diferentes. A maioria das crianças e adultos infectados é assintomática ou apresenta poucos sintomas. No Brasil, entre 90% e 95% das mulheres em idade fértil já sofreram infecção primária por esse vírus. Então, a transmissão vertical ela pode ocorrer durante a vida fetal por meio da disseminação sanguínea do vírus, pode ocorrer no momento do parto, quando o recém-nascido entra em contato com sangue e secreções genitais maternas, e durante o aleitamento materno, já que o vírus é encontrado no leite materno de praticamente todas as mulheres que foram infectadas por esse vírus em algum momento de sua vida. Tanto mulheres que adquiriram a infecção primária durante a gestação, quanto aquelas que tiveram a infecção primária anteriormente à gestação podem transmitir, seja por se reinfectar com novas cepas virais ou pela reativação de vírus latente. Denomina-se infecção congênita por citomegalovírus quando a transmissão da mãe para o filho ocorre durante a gestação.
E esse risco de transmissão da infecção fetal, quando resulta da infecção materna primária, é de 40% a 50%. E ele diminui de 0,5% a 2% quando resulta da infecção secundária recorrente. Classifica-se como a infecção perinatal, por CMV, aquela que ocorre durante o parto ou aleitamento. Não possui tanta relevância clínica, apesar de acometer até 50% dos RNs. E não há indicação de suspender o aleitamento. Tanto mulheres que adquiriram a infecção primária durante a gestação, quanto aquelas que tiveram a infecção... Eu voltei. Pode começar de novo? Sim. Pode começar de novo. Tá. Já a infecção congênita por citomegalovírus é a mais comum que se conhece. Acomete cerca de 1% de todos os recém-nascidos brasileiros. E em relação à infecção perinatal, né, a infecção congênita pelo citomegalovírus pode trazer prejuízos, já que a perinatal não é tão relevante assim. A grande maioria, 80% a 90% dos recém-nascidos infectados, não apresenta nenhum sinal de infecção por esse vírus que seja perceptível ao nascimento. Entre 5% e 10% dos RNs manifesta sinais típicos, com envolvimento de múltiplos órgãos, hepatosplenomegalia, microcefalia, calcificações intracranianas, hidrópsia, icterícia colestática, convulsões, petequias e púrpura, que podem ser identificados ainda intraútero por meio da ultrassonografia. Além disso, podemos ter sequelas tardias, que incluem retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, crises convulsivas e deficiência auditiva. Entre 10% e 15% das crianças podem desenvolver sequelas que incluem deficiência auditiva e alterações neurológicas. Em grande parte das crianças, as sequelas são progressivas e tornam-se perceptíveis ao longo da infância, geralmente nos primeiros 2 anos. Aqui a gente não vai abordar tanto a questão do diagnóstico do recém-nascido, nem da criança e tratamento, porque essa parte fica mais com o pediatra, né? Então, a gente falou mais sobre a questão dos sinais e sintomas, como que as crianças podem ser afetadas para reconhecer o risco também dessa infecção congênita, né? Focando mais na parte de diagnóstico materno e triagem pré-natal, a grande maioria das gestantes são assintomáticas durante a prima infecção e praticamente todas são assintomáticas durante a recorrência da infecção. E essa demonstração de soroconversão em amostras séricas colhidas em momentos distintos no intervalo de pelo menos 4 semanas, nas quais a primeira seja negativa para a detecção de IgG e a segunda positiva, é a maneira mais segura de documentar a infecção primária gestacional. Além disso, anticorpos contra outros vírus herpes podem ter reação cruzada com o citomegalovírus e resultar em reações falso positivas. Mas, de maneira geral, essa realização rotineira de teste sorológico para a detecção de anticorpo anti-citomegalovírus, seja ele IgG ou IgM, durante o pré-natal, ela não está indicada na população brasileira assim de forma geral, por não trazer benefícios potenciais. Por quê? Em aproximadamente 90% a 95% das gestantes serão detectados anticorpos IgG. A detecção desses anticorpos não permite afastar o risco de infecção fetal, pois apesar de ser menos frequente, pode haver transmissão devido à infecção secundária. A detecção de anticorpos IgG e IgM não define a ocorrência de infecção primária gestacional ou maior risco de transmissão fetal. E não há, até o momento, nenhuma modalidade de tratamento materno que previna ou reduza a chance de ocorrência de doença fetal, que tenha sido aprovada para uso. Nesses casos, o que a gente deve focar no citomegalovírus, né? Na prevenção da infecção congênita. A gente vai reforçar os hábitos de higiene com a gestante, de lavagem das mãos após contato com pessoas, atenção especial às crianças que estão sempre em contato com outras crianças e podem transmitir facilmente o vírus. Evitar aglomerações. Nos hábitos sexuais, reduzir o número de parceiros e usar preservativo. E, mesmo que seja com familiares ou filhos menores,
Não compartilhar objetos de uso pessoal, seringas, agulhas, talheres, escova de dente, materiais cortantes ou potencialmente cortantes, como alicate, instrumento de piercing ou tatuagem. Esse foi o citomegalovírus. Sobre as referências, eu usei mais o manual do Ministério da Saúde de gestação de alto risco e o Guia Prático de Infecção no Ciclo Grávido Puerperal da Febrasgo. Essa nota técnica número 14 de 2020, é uma nota técnica até recente, ela coloca um fluxograma da toxoplasmose, com aqueles dadozinhos, no caso das sorologias, do que fazer em cada sorologia, né? Uma nota técnica também boa e fácil de consultar para poder tomar a conduta certinho na hora da dúvida ali, né? De relembrar cada sorologia o que fazer. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigada a todos. Espero que tenha ajudado.